O segundo dia de conflito na Ucrânia já começou e essa madrugada coisas importantes aconteceram e também no dia de ontem. Então eu vou fazer para vocês um resumo do primeiro dia de conflito e também o que aconteceu nessa madrugada para você ficar informado. Se você não assistiu o vídeo de ontem, que fala sobre o início da guerra, eu vou deixar nos comentários fixado o link para que você possa assistir e ficar inteirado e acompanhar aqui o raciocínio junto comigo. Eu sou o Leandro, sou professor de Geografia e estou acompanhando o conflito junto com vocês de maneira muito preocupada, porém trazendo informações atualizadas para que vocês fiquem por dentro, beleza? Então, algumas coisas que aconteceram ontem e algumas coisas que podem acontecer hoje. Vamos começar pelas coisas mais atuais. Ao longo dessa madrugada, a Ucrânia declarou que as tropas russas estão próximas já a Kiev. Elas estão a cerca de 30 a 50 quilômetros de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Isso é muito representativo, porque o cerco à capital da Ucrânia, que é Kiev, pode representar a invasão a Kiev e, consequentemente, a queda do governo atual da Ucrânia, que é um dos cenários possíveis. Uma coisa importante é que a Ucrânia ela destruiu uma ponte que fica a cerca de 50 quilômetros da capital para tentar retardar a chegada das tropas que vêm de Belarus, que está ao norte da Ucrânia. Imagens muito fortes, vocês devem ter acompanhado, circularam pelas redes sociais. Eu mesmo no meu WhatsApp recebi várias imagens de cenas extremamente pesadas que eu não vou nem descrever aqui por conta do objetivo do vídeo não ser sensacionalista. Mas vocês devem ter acompanhado soldados ucranianos principalmente ali que morreram nesse primeiro dia de batalha. Uma coisa também que a gente deve ressaltar é o seguinte: cerca de 130, 140 pessoas na verdade, foram mortas no primeiro dia, segundo a Ucrânia, e segundo a própria Ucrânia, cerca de 800 baixas russas foram registradas. Essas baixas não deixam muito claro se são soldados russos ou se contaram como baixas soldados e equipamentos também russos. Nós sabemos que a força da Rússia é extremamente superior à força militar da Ucrânia. Então a Ucrânia deu também declaração dizendo que se sente sozinha no conflito. O presidente Zelensky imaginou que teria um apoio maior do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, mas esse apoio ficou restrito mais às sanções econômicas. E ontem o presidente Biden deu uma declaração que teve ali entrevista também no final sobre como que essas sanções poderiam ou não ter impedido a entrada da Rússia na Ucrânia. E ele foi categórico, ele disse que o objetivo das sanções não era impedir a entrada da Rússia na Ucrânia, e sim que a médio e longo prazo a Rússia sinta os efeitos dessas sanções e, consequentemente, isso possa prejudicar a Rússia nessa tentativa de tomar a Ucrânia. Outras declarações importantes foram dadas no dia de ontem. O ministro, o premier britânico Boris Johnson, deu uma declaração duríssima falando que serão as maiores sanções econômicas já aplicadas na história contra a Rússia. E o Ocidente inteiro praticamente está acusando a entrada da Rússia na Ucrânia. Então eu trouxe aqui alguns países que estão apoiando o Putin direta ou indiretamente, ou que estão em cima do muro. Então foi feito um repúdio à invasão pelo mundo. O Brasil, a princípio, o presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma declaração preocupado com os brasileiros na Ucrânia e foi criticado e até cobrado, até pelos Estados Unidos, para que ele se posicionasse e repudiasse a invasão da Ucrânia pela Rússia. No entanto, o vice-presidente, o general Mourão, ele fez uma declaração bem forte, falando justamente que o Brasil é totalmente contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. E mais tarde, o presidente Bolsonaro ele fez uma live e nessa live ele falou que quem fala sobre a Ucrânia é o presidente. Então isso aí é um ruído que precisa ser resolvido no Brasil no dia de hoje. Quem está do lado da Rússia? Belarus, obviamente, que é bastante aliado, fica ali vizinho, e é o país que está ao norte da Ucrânia. A Venezuela e a Nicarágua deram declarações de apoio à Rússia. A Síria e a China. Desses quatro, alguns países, como a China, se posicionou a favor de diplomacia, se posicionou a favor do fim, que não tenha uma guerra, que isso não é bom para a economia mundial, mas não chegou a falar que a Rússia está errada, muito pelo contrário. Chegou a falar que a Rússia está defendendo seus interesses.
Um caso bem peculiar é o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a princípio ele fez uma declaração dizendo que o Putin foi um gênio na sua estratégia ali de reconhecer as províncias separatistas de Lugansk e Donetsk. Só que mais tarde, quando teve a invasão da Ucrânia, o ex-presidente dos Estados Unidos ele declarou que não apoia, que não acha isso interessante. Então ele se posicionou dessa maneira aí, meio ambígua ao longo do dia. Em relação à ambiguidade, quem tem questionado isso também é o Emmanuel Macron, que é o presidente da França. Ele disse o seguinte, que o Putin, horas antes de invadir a Ucrânia, estava negociando e falando sobre os acordos de Minsk. Então ele vê essa postura como uma postura um pouco contraditória, apesar dele estar fazendo os esforços também no sentido de apaziguar e buscar aí uma solução pacífica para o conflito. Sobre os brasileiros que vivem lá na Ucrânia, cerca de 500 brasileiros vivem na Ucrânia e uma grande parte desses brasileiros tem pedido apoio do governo brasileiro para que eles possam retornar ao Brasil com a ajuda do governo brasileiro. E existem muitos jogadores também, porque tem um time lá em Donetsk, que é o Shakhtar Donetsk, que tem muitos brasileiros que jogam nesse time. Outras coisas que eu anotei aqui para trazer para vocês sobre as filas que se formaram nas estradas e a posição de países que pertencem à União Europeia, mas que estão bem próximos à Ucrânia. Então, por exemplo, no caso da Polônia, é uma situação complicada que eu já vou explicar para vocês. Então, as filas se formaram porque ao longo do primeiro dia as pessoas ficaram muito preocupadas e querem sair da Ucrânia de qualquer maneira. Então, muitas pessoas acabaram se refugiando em bunkers que ficam em linhas de metrô, levando ali comida, roupas e tudo mais, e até animais de estimação, e muitos pegaram carro tentando sair da Ucrânia. Então as estradas ficaram bastante congestionadas, e daí entra a questão que eu falei para vocês dos países vizinhos. Porque se um país é vizinho da Ucrânia e ele pertence à União Europeia, ele tem que controlar o fluxo de entrada de ucranianos para dentro desse país. No entanto, existe uma resolução da ONU sobre refugiados que fala que quando um país está em guerra e as pessoas estão saindo desse país, elas são chamadas de refugiadas, elas devem ser recebidas pelo outro país e acolhidas por ele. E no caso, isso pode gerar uma grande crise migratória, talvez uma das maiores crises migratórias da história. Em relação aos protestos que foram feitos na Rússia, também outro ponto importante de salientar, em várias cidades russas, as pessoas foram às ruas se manifestarem contra a invasão da Ucrânia. E essas pessoas foram reprimidas, como já era de se esperar ali pelo governo do Putin, e mais de 1.000 pessoas foram presas. Então isso mostra que o apoio à ação do Vladimir Putin não é total. E a ideia do Ocidente, então, no momento, é continuar estrangulando economicamente a Rússia. No entanto, a Rússia tem uma reserva de bilhões, centenas de bilhões de dólares, uma reserva em dinheiro e em ouro também, que pode sustentá-la durante este período todo. Nós vamos aguardar o que vai acontecer ao longo desse dia e, como eu fiz no vídeo de ontem, qualquer informação nova e atualização você pode colocar nos comentários. Eu lembrei de mais uma coisa que aconteceu, né? Como as tropas elas vieram do norte da Ucrânia a partir de Belarus, um dos pontos que foram tomados ontem foi a antiga usina nuclear de Chernobyl, onde ocorreu aquele acidente histórico, aquele acidente nuclear. Há uma preocupação em relação a isso, principalmente no momento dos conflitos entre os tanques ucranianos e russos, porque o medo era atingir ali os destroços dessa usina nuclear e colocar para o ar novamente grande quantidade de radiação. E outra coisa também, o espaço aéreo da Ucrânia, se você olhar aquela imagem, existem alguns aplicativos e sites que mostram onde estão os aviões no momento. Se você olhar ali na Ucrânia, ela está completamente vazia e em volta os aviõezinhos todos ali em volta da Ucrânia, mostrando que os aviões têm evitado sobrevoar o espaço aéreo ucraniano. Então aguardamos aí as cenas do próximo capítulo dessa guerra, esperamos que poucas vidas sejam atingidas. Nós sabemos a quantidade de mortes e tragédia que isso traz, mas estamos aqui torcendo para que seja o mínimo possível. Então, até mais, pessoal.